Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 27 de março de 2022. Ex-assistente de Einstein afirma que físico teórico visitou disco voador e viu autópsia de ET, parte 3. Shirley Wright, ex-assistente de Albert Einstein, afirmou que o físico teórico fez uma visita guiada a um disco voador que havia caído em Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos. A mulher ainda revelou que o criador da teoria da relatividade também acompanhou a autópsia do corpo de um alienígena. A ex-assistente detalhou o que eles viram em uma série de gravações feitas pouco antes de sua morte, em 2015, e que se tornaram públicas somente agora. De acordo com ela, a nave alienígena, que supostamente havia caído em julho de 1947, parecia danificada de um lado. Era em forma de disco, uma espécie côncava. Seu tamanho chegava a um quarto do chão do hangar. O corpo da nave era o que eu chamaria hoje de um material bastante refletivo, mas quando você se aproximou dele, era bastante opaco. Eles estavam muito curiosos sobre quais eram os materiais, contou. A suposta espaçonave estaria cercada de guardas, fotógrafos e especialistas que a estudavam. Shirley disse que Einstein estudou o sistema de propulsão do OVNI. Ele não ficou nem um pouco perturbado ao ver as provas. Não registrei nas minhas anotações seus comentários iniciais, mas ele disse algo no sentido de que não ficou surpreso que eles tivessem vindo à Terra. Deu-lhe esperança de que pudéssemos aprender mais sobre o universo. O contato, disse ele, deve ser um benefício para ambos os mundos, comentou. Alguns dos especialistas puderam olhar mais atentamente, incluindo o meu chefe. Para mim, todos eles se pareciam. Eles tinham cerca de 1,5 metros de altura, sem cabelo, com cabeças grandes e enormes olhos escuros, e sua pele era cinza com um leve tom esverdeado, concluiu. Segundo Allan Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto física como moralmente, de acordo com o grau de evolução de seus habitantes. Quanto mais atrasados, quanto mais materializados seus habitantes, mais inferior é esse mundo. Existem mundos inferiores, intermediários e superiores, havendo, em cada tipo, diversos graus de diferenciação evolutiva. Nos mundos inferiores, a existência é todo material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe, de modo que seus habitantes vivem quase que, exclusivamente, objetivando sua sobrevivência e a satisfação das suas necessidades físicas e materiais. Nos mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações dos espíritos, os homens vivem mais guiados pelos instintos do que pela razão, pois esta aí começa a desabrochar-se. Nas lutas pela sobrevivência, na satisfação das suas necessidades físicas e biológicas, vão desenvolvendo suas qualificações espirituais, lentamente, egocentricamente, preocupados apenas consigo mesmo. Esse egocentrismo, parece-nos, absolutamente, necessário para que o homem desenvolva mais tarde, muito mais tarde, o amor por si mesmo e muito mais tarde ainda, o amor ao próximo. A Terra já foi um deles. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se mesclam, predominando o último quanto mais rude e atrasada é a sua humanidade, e o primeiro quanto mais caminhou sua humanidade no seu desenvolvimento intelectual e moral. Quando este último se torna preocupação de muitos, talvez da maioria, e quando esta maioria busca com determinação a igualdade, a fraternidade e solidariedade, esse mundo está preparado para mudar de categoria. Nos mundos superiores o bem prevalece, a luta pelos valores materiais é inexistente, trabalha-se pelo bem de todos, através do bem, da fraternidade, da solidariedade. Quanto mais elevado, pelo adiantamento espiritual dos seus habitantes, mais reina a felicidade e a paz.
Kardec fez então uma classificação mais diferenciada dentre as três categorias, sempre de acordo com o grau de adiantamento de seus habitantes: mundos primitivos, com homens bem animalescos, vivendo quase que exclusivamente segundo seus instintos, cada um por si, e somente após algum desenvolvimento da razão, começam a perceber outro como um indivíduo igual a ele, mundos de expiação e de provas, conhecidos por nós. Pois a Terra é um deles, onde o mal predomina e o bem encontra dificuldade para agir, mundos regeneradores, cujos habitantes são mais felizes do que na Terra, embora ainda tenham débitos a expiar. Todavia essa expiação já não é feita com tanta angústia e sofrimento como na Terra, visto que seus habitantes a compreendem como libertação de um passado de ignorância e faltas contra seus irmãos. Espiam-nas com alegria, no exercício do bem a todos, mundos felizes, onde o bem supera o mal, tornando-se o viver pleno de realizações nobres, em gozos espirituais que nós, homens da terra, nem temos condições de avaliar, mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos purificados, onde o bem, o amor reina absoluto no coração e na mente de todos. Os três primeiros servem de moradias aos espíritos sujeitos a leis da reencarnação em mundos materiais, porque ainda estão em desenvolvimento do seu potencial espiritual. Nos dois últimos são para espíritos que não precisam mais do concurso de mundos materiais. Trabalham, aprendem, criam de outras formas. Colaboram, eficientemente, nas obras de Deus, auxiliando seus irmãos em desenvolvimento. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.